Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Atualmente estamos estudando a classificação periódica dos elementos químicos e dentro do estudo da tabela periódica vamos nesse momento prosseguir a análise histórica. No caso, iremos para a parte 2, isso mesmo. Anteriormente, na parte 1, estudamos a contribuição de Dmitri Mendeleev. Todavia, na parte 2, iremos agora estudar a tabela periódica de Henri Moseley. Sendo assim, estudante, para que possamos entender a tabela periódica de Henri Moseley, nós iremos inicialmente observar um pequeno vídeo que nos traz a vida de Henri Moseley, que é o autor da tabela periódica moderna, o autor da tabela periódica atual. Henri Moseley é uma daquelas raras pessoas que tiveram um profundo impacto na ciência durante sua vida e sua morte como estudante graduado. No laboratório de Ernest Rutherford, em Manchester, o físico inglês usa raios-x recém-descobertos para redefinir a tabela periódica, mostrando que ela foi realmente organizada. Observe que essa tabela periódica que apareceu aqui para vocês, a tabela tem alguns espaços vazios, ok? Isso, na verdade, fez parte da tabela periódica de Mendeleev. Como na época da construção da tabela periódica, muitos elementos não eram conhecidos ainda, então o próprio Mendeleev, que é o pai da tabela periódica, ele deixou espaços vazios, prevendo que esses elementos seriam posteriormente descobertos. Não é? Aqui então apenas um comentário para que você compreenda, porque nessa imagem você encontra alguns espaços vazios na tabela periódica. Organizada não pelo peso atômico, conforme os químicos acreditaram por meio século, mas pelo número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo de um átomo. Nesse momento em que passamos quase agora, o comentário realizado se refere à tabela periódica de Mendeleev, que organizava os elementos em função dos pesos atômicos, e agora o vídeo nos traz que a tabela periódica de Henri Moseley ela foi organizada em função do número atômico, em função da quantidade de prótons no núcleo, conforme essa imagem que eu voltei no vídeo. Então você já percebe nesse início de nossa videoaula que há uma mudança considerável na classificação periódica proposta por Henri Moseley. O número atômico é o critério para definir o elemento químico. Prótons no núcleo de um átomo, o número pela qual descobrimos o que um elemento realmente é. Ele foi um homem sempre muito profundo em suas convicções. Acreditamos que, certamente, Moseley ganharia o prêmio Nobel dentro de 1 ou 2 anos e, portanto, tinha toda a sua vida pela frente para fazer, Deus sabe, quantas mais profundas descobertas. Mas quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele se alistou no exército. Diante da necessidade de defender seu país, assim como Moseley, muitos outros de sua geração sentiram o ardente desejo de servir e lutar. O cientista Rutherford, juntamente com outros, tentou persuadi-lo a encontrar dentro de si a determinação para que explorasse seu conhecimento científico e valorizasse seus talentos, não indo para a guerra. Mas interessante nesse vídeo é o testemunho de que o próprio Ernest Rutherford, que pertencia à mesma universidade
que Moseley estudava, o próprio Rutherford, ele lutou, né? Ele tentou fazer com que Moseley não fosse para a guerra. Ele sentiu que tinha que estar na frente, no campo de batalha. Em 3 de agosto de 1915, Moseley escreveu para sua mãe quando lutava na Turquia: "Minhas entranhas pedem para me deixar mais uma vez voltar e aproveitar as coisas boas por mais tempo." Em um ataque enquanto tentavam realizar mais uma conquista, sua pequena brigada foi oprimida pelas tropas turcas. Então surgiu a notícia: o oficial de comunicações de 27 anos levou um tiro na cabeça que o matou. A notícia da morte de Moseley foi um choque terrível em Manchester, porque naquela época já estava claro que era, indiscutivelmente, um dos jovens físicos mais brilhantes de sua geração. A comunidade científica foi... É interessante você notar que a tabela periódica é uma ferramenta da química. Todavia, a tabela moderna ela foi elaborada por Henri Moseley, que é um físico. Tomada por um grande sentimento de indignação. Em particular, Rutherford, que dizia eles não perceberam que ali estava alguém especial. Em vez disso, destruíram a vida de um menino promissor. Muitos foram os tributos vindos de todo o mundo, porém nenhum mais comovente que o do físico americano Robert Millikan. Eu chamo aqui a atenção nessa imagem a presença de Ernest Rutherford, aqui nessa imagem, e também temos aqui a presença da ilustre Marie Curie, polonesa, esposa de Pierre Curie, que tanto contribuiu para a abertura do conhecimento humano com relação à radioatividade. Aqui nós temos Millikan, também um grande cientista, Ernest Rutherford, que descobriu o núcleo do átomo, e Marie Curie, da qual já falamos muito em outras videoaulas nossas. Que admite, durante uma visita a Rutherford, ele abriu as janelas através das quais podemos vislumbrar o mundo subatômico com uma clareza nunca antes sonhada, com apenas 27 anos de idade. Se a guerra europeia não tivesse feito nada pior, apenas por extinguir esta vida jovem, já a tornaria um dos crimes mais hediondos da história. A produção científica total foi apenas um pequeno artigo de pesquisa publicado ao longo de 2 anos, mas as descobertas de Moseley foram assim, tão revolucionárias, que ele foi nomeado para o Prêmio Nobel de Física em 1915. Mas antes que o comitê pudesse realmente considerar as nomeações, ele foi morto, como todos sabemos. A morte de Henri Moseley o privou do prêmio e isso teve um impacto profundo no futuro papel dos cientistas na guerra. Por exemplo, em 1915, o uso alemão de gás venenoso e o rápido desenvolvimento de tecnologias como rádio para aeronaves e submarinos despertaram os estrategistas militares para uma nova realidade: a necessidade de pessoas qualificadas. Dispor de mentes brilhantes, em tempo de guerra, tornou-se tão evidente que até mesmo os generais reconheceram que os cientistas eram muito valiosos. É bom comentar que foi justamente o evento da morte de Moseley que levou o mundo inteiro a não mais enviar cientistas para o fronte, para o campo de batalha. Porque realmente o Henri Moseley, ele até poderia contribuir bastante para a guerra se ele estivesse vivo em seu laboratório realizando pesquisas. Então é importante que esse marco histórico seja conhecido por você, estudante de química, que foi justamente a morte de Henri Moseley que fez com que no mundo inteiro cada vez mais e mais países passassem a não enviar de forma alguma os seus cientistas para a guerra, porque era necessário resguardar aquelas vidas, aquelas mentes para contribuições acima de um campo de batalha.
Para demonstrar essa visão, os generais disseram que estavam ligando para outros cientistas na frente de batalha, admitindo seus erros. A seguinte declaração foi usada para ilustrar o quão ignorantes eles foram. Veja o que poderíamos ter feito com aquele cara se ele estivesse na retaguarda, pesquisando. O feito mais profundo, originado da perda de Moseley, realizado pelos britânicos, foi que eles adotariam, daquele momento em diante, uma política na qual, em guerras futuras, pessoas com habilidades, principalmente científicas, nunca mais seriam chamadas para servir nas linhas de frente, mas, ao contrário disso, a Inglaterra e todas as outras nações permitiriam que cientistas contribuíssem através de pesquisas conduzidas longe da luta. A reflexão acerca do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial despertou uma nova visão. O destino de Henry Moseley mudou a maneira como as pessoas pensavam sobre o papel da ciência na guerra. Eu creio que você observou que ao final do vídeo eu não retiro os créditos de quem realmente produziu esse vídeo. Na verdade, estimado aluno, esse vídeo ele só existe na internet em inglês. E na necessidade de trazer um relato histórico, né, da vida de Moseley, então eu decidi baixar o vídeo da internet, eu retirei o áudio, mas antes disso eu fiz a tradução desse áudio, né, então eu peguei o áudio em inglês, realizei a tradução, a digitação da tradução do áudio agora em português, eu joguei dentro de um aplicativo que transforma texto em áudio. Então salvei o áudio em MP3 e joguei o áudio de volta no vídeo e logicamente eu fui cortando o áudio e arrastando para encaixar o áudio dentro dos momentos exatos no vídeo. Então assim, se o vídeo ele não tem uma tradução tão perfeita, não é, se as narrativas elas não se encaixaram tão perfeitamente, mas entenda que foi um esforço, não é, para pegar um vídeo que estava em inglês e deixá-lo aqui narrado em português. Eu poderia até ter deixado apenas legenda, mas eu sei que sua legenda ela não captura 100% da atenção do jovem estudante que está analisando aquela mensagem. Dando sequência ao nosso estudo, nós veremos agora os aspectos positivos da tabela periódica de Moseley. Primeiramente, é fundamental lembrar que Moseley estabeleceu o conceito de número atômico. Isso mesmo, aluno. Nós sabemos que número atômico corresponde à quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Esse conceito é derivado dos estudos de Henry Moseley. Eu já encontrei muitos alunos, né, que até conhecem o que vem a ser número atômico e sua importância, mas eles não têm ideia de que foi Henry Moseley que realizou os estudos que conduziram ao conceito de número atômico, simbolizado pela letra Z. Fundamental também lembrar que Moseley ele escreveu o conceito atual de elemento químico. Isso mesmo. A definição moderna de elemento químico pertence a Henry Moseley. E qual é essa concepção moderna acerca de elemento químico? Elemento químico é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Então, na época de Mendeleev, quando ele escreveu a primeira tabela periódica, elemento químico era o conjunto de todos os átomos que apresentassem o mesmo peso atômico, mesma massa atômica, mas, segundo os estudos de Henry Moseley, elemento químico é o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico, não é? Todos os átomos com a mesma quantidade de prótons no núcleo, ou seja, elemento químico é um conjunto de isótopos, segundo Moseley. É fundamental entender que Moseley ele determinou os parâmetros para a elaboração, sim,
da tabela periódica moderna, né? E na proposta de Moseley, os elementos são agora organizados em função da ordem crescente dos seus números atômicos, ou seja, as propriedades dos elementos, elas variam, elas mudam em função do número atômico de cada elemento. Grande contribuição de Henri Moseley para o conhecimento químico. É fundamental também entender que o Moseley, ele agrupou os elementos químicos de acordo com o conjunto de suas propriedades físicas e químicas, mas você sabe que o Mendeleev também já agrupava os elementos em função de propriedades químicas e físicas, e outros cientistas antes de Mendeleev também agrupavam os elementos químicos em função das propriedades físicas e químicas. O grande mérito de Mendeleev e de Moseley é porque esse agrupamento de elementos em função das propriedades físicas e químicas foi organizado na forma de tabela. Daí temos a tabela periódica. Moseley, em seus estudos, né, ele realizou estabeleceu uma série de conhecimentos que permitiu prever as propriedades físicas e químicas dos elementos ainda não conhecidos pela comunidade científica na época. Novamente aqui eu trago um texto que também está associado ao Mendeleev, porque Mendeleev também em sua tabela ele deixou espaços vazios, né, e era possível prever, já com Mendeleev, as propriedades de futuros elementos que seriam descobertos, e Moseley continua, né, aplicando esses princípios, esse conhecimento na tabela periódica moderna. Aqui nós temos uma homenagem nesse instante a Henri Moseley, o autor da tabela periódica atual, um jovem cientista que com 27 anos teve sua vida ceifada pela guerra, mas nós podemos sim imaginar quantas contribuições Moseley traria para a humanidade se não tivesse sido levado pela guerra. Dessa forma, amados alunos, alunas, estudantes de Química, nós alcançamos o final de mais uma videoaula. É bom lembrar que esse foi apenas o segundo vídeo de uma playlist acerca da tabela periódica. No terceiro vídeo, nós iremos então começar a explorar a tabela periódica moderna, a tabela periódica de Moseley. Convido todos vocês, né, a logo em breve presenciar a tabela periódica moderna estudada a fundo em nosso terceiro vídeo. Obrigado a todos.